Deus trabalha como Ele quer. Estou muito feliz aqui na casa, nossa casa, né? Somos todos irmãos. Eu sou do Ministério Apostólico do Verde Graça de Guadalupe e trago a saudação do pastor presidente Sérgio Costa e da pastora Rosângela Costa. E louvo a Deus por essa oportunidade. E a palavra do Senhor nós sabemos, né? Que antes de ir para o outro, vem para a gente, vem para nós que está ali junto. E que a gente possa, nesse momento, eu sou um pouquinho diferente, acho que vocês vão perceber que cada um tem um ministério, né, uma maneira de lidar, e esse é o meu, vocês vão ver, esse é o meu, né? E para que não fique nas minhas palavras, eu peço aos irmãos que abram, por gentileza, em Marcos 7, glória a Deus. Eu perguntei à minha irmã, que para os íntimos, vai ser revelado, é T para os íntimos. Eu perguntei, T, tem algum tema? Aí ela falou que seria terça-feira é o culto de libertação, não é isso? E foi muito interessante, foi muito pertinente, porque eu já tinha preparado a palavra. E aí eu falei assim, aí o Espírito Santo me deu, mas vai ser essa palavra. Amém? Então, Marcos 7, 20 a 21. Glória a Deus, aleluia, Tu és maravilhoso. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituição, os homicídios. Desculpa, irmãos, era o 20 e 21 e eu fui para o 21. E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições e o homicídio. Amém? E os irmãos podem se sentar, eu vou passear um pouquinho aqui pela palavra, mas os irmãos não precisam mais ficar, né, ter que abrir a Bíblia, por gentileza. Tá? Eu preciso que a gente faça essa ligação, né? Essa ligação. Amém? Então aqui, Deus fala dos nossos pensamentos, né? Que Ele conhece os nossos pensamentos. E é muito interessante porque pensamentos, existem os pensamentos intrusivos, né? Quem já ouviu falar, que são pensamentos que são automáticos, eles vêm. E isso ok, não tem problema. Mas Ele fala que conhece os nossos pensamentos muitas das vezes são do mal. Como Ele fala aqui, adultério, prostituição, homicídio. Porque nós precisamos ser honestos e falarmos que realmente tem dias, tem hora, tem momento que a gente tem uns pensamentos que não são legais. E nós precisamos ter essa libertação. Porque quando a gente está com um machucado, a gente vai no médico e a gente mostra para o médico ali o machucado e ali ele passa um remédio. Mas muitas das vezes a gente tem maus pensamentos de estimação. E a gente pensa, ninguém está vendo. E a gente precisa trabalhar essa libertação. Meu Deus! Mas como que eu vou trabalhar? Está dentro de mim. São sobre exercícios. A gente pode escolher o que repensar. A gente pode pensar. Eu olho uma coisa assim, eu penso. Mas se eu faço aquele pensamento se não é legal? Eu repreendo ou eu alimento? E muitas das vezes a gente consegue a libertação de uma roupa que não era legal, né? Que não agradava o Senhor. Ai, eu me libertei, eu consigo agora andar? Bacana. Ai, eu dançava até o chão, mas agora eu não danço mais, eu estou liberta. Mas os seus pensamentos, aquilo que só Deus vê, Ele vê. E às vezes a gente se esquece que Deus vê os nossos pensamentos. Nem se fosse só por isso, a gente já teria motivo para pensar sobre o que a gente pensa. E interessante que ontem eu, estudando aqui a palavra, me veio um exemplo. Eu sou muito de exemplos. E às vezes você está assim no culto e a irmãzinha pisa no seu pé. Você vai para casa, aquela irmãzinha pisou no meu pé hoje. Amanhã você vai falar assim, aquela irmãzinha não gosta de mim. Depois de amanhã, aquela irmãzinha me odeia. Isso acontece. A gente fica fazendo uma viagem que não era para fazer. Muitas vezes era só perguntar para a irmãzinha, naquele dia, menina, você pisou no meu pé, eu tinha acabado de fazer minha francesinha.
E aí a irmãzinha pode te falar: meu amor, você foi uma bênção para mim naquele dia. Eu esqueci meu remédio de pressão e me deu uma tonteira. E aí quando eu vi, você estava ali. Se você não estivesse ali, eu ia cair. E aí a gente para pensar: poxa, eu fui bênção e estou achando que a irmãzinha quer estar me odiando. Eu trouxe essa ilustração que me veio ontem, como dizem meus filhos, eu viajo muito nos pensamentos, mas é muito interessante que isso acontece muito. E até tem um dito, né? E Lutero tem uma frase que é muito interessante, que o pássaro pode passar. Semana passada eu fui no Cadec, fiquei numa fila enorme lá para comer um bacalhau. Irmão, eu fiquei 1 hora na fila. O que me aconteceu? Um pombo feito no número 3, nem era 2, porque foi muita coisa na minha cabeça, né? E aí eu estava com uma amiga e ela começou a rir. Aí eu falei para ela: sinal de Deus é bênção. É bênção. Imagina quantas cabeças no mundo ele virou na minha. E é o que eu escolho para mim pensar: ai não, esse azar, ai eu vou orar, está repreendido. Não, irmão, é um pombo, ele voa, eu estou embaixo, ele está em cima. A probabilidade é muito grande disso acontecer. E acredito que foi bênção, foi um sinal de bênção, que até aconteceu, foi até ontem, pela misericórdia do Senhor. Então a gente não pode pedir que o pombo faça o número 3, como foi no meu caso, nem foi o 2, porque foi muita coisa. Mas aí ele fazer o ninho, aí eu vou ter a opção, né? Então o pássaro pode pousar na sua cabeça. Essa é a frase correta. Mas você tem a escolha dele fazer ninho na sua cabeça ou não. Meu Deus! E assim é com os nossos pensamentos. A gente pensa, não tem como. A gente tem umas coisas que a gente olha assim: meu Deus, repreende esse meu pensamento. Mas a gente pensou. A gente precisa ter a maturidade para aceitar. A gente pensa coisas que não são legais. E está tudo bem. Está tudo bem pensar. Volto a falar. O problema é alimentar esse pensamento. Porque a palavra do Senhor diz que os pensamentos de Deus, em Isaías 55, glória a Deus, aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és grande. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, e Ele não volta atrás nos seus pensamentos pela misericórdia e graça. Imagina Ele falar assim: eu vou dar uma bênção para Janaína, que eu creio pela misericórdia, que a gente tem intimidade, que Ele me chama até de Jana. Eu vou dar uma bênção para Jana, e eu vou, sabe, rateio aqui, rateio ali. Ele não volta atrás, Ele é misericordioso. Mas isso não significa que eu tenha que ficar nos mesmos erros, tá? São coisas diferentes. Nós estamos nesse mundo, nós temos uma natureza fraca. E Ele sabe disso, tanto é que Ele falou dos nossos maus pensamentos. Mas nós temos uma cabeça em cima de um pescoço, como fala a minha pastora, que é para pensar, para raciocinar. Ah, não, pensei. E aí, o que você faz com aquilo? E às vezes essa libertação, essa cura, precisa estar aqui. E volto a falar, uma ferida a gente vai no médico, e aqui que ninguém, entre aspas, vê, o que a gente faz com nossos pensamentos? O que a gente pensa do nosso vizinho? Ai, meu vizinho eu não vou orar, não. Eu vejo ele chegar todos os dias daquela maneira. Irmãos, a gente tem que parar com esses pensamentos. Porque se fosse assim, o que seríamos de nós? Se Deus também pensasse assim de nós, nós não estaríamos aqui.
mas a gente esquece que quem a gente conhece mais os defeitos somos nós mesmos. Eu costumo falar que não tem ninguém mais vacilão nesse mundo do que eu, porque eu me conheço. Eu não tenho que falar que o outro é vacilão, eu não conheço. Eu só conheço o que ele me mostra. Mas eu sei dos meus defeitos, o que eu tenho que trabalhar, o que eu exercito não pensar. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. São exercícios, assim como a gente vai na academia, melhor, teria que ir, né? Mas eu vou, papai, cuidar do corpo. Assim, o exercício mesmo, é como se fosse um músculo que nós temos dentro da gente, no caso do cérebro, e que a gente precisa exercitar. Porque o nosso cérebro tem muita capacidade. Vocês já ouviram falar certamente que o cérebro, né, tem doenças, até câncer, que pode vir. A gente pode trazer o câncer com os maus pensamentos, com a raiva, com a mágoa. E isso está onde? Está no coração? Não, a palavra muitas vezes fala do coração, mas o coração comumente. Então, guarda no coração. Na verdade, guardou aqui. E aqui que comandam todo o nosso corpo. E as células vão se deteriorando na mágoa. E aí a pessoa está com câncer. Nem sempre é assim. O ambiente também, né, um ambiente insalubre também pode trazer, né, uma doença dessa, ou até mesmo a hereditariedade. Mas também a nossa mente também tem esse poder. Assim como a nossa mente tem poder de estabilizar um câncer. Tá? Tem estudos aí muito comprovados sobre isso. Não cura o câncer. A mente, né? Que cura é o Senhor. Mas a nossa mente pode fazer o câncer parar ali. Na verdade, se ele para ali, fica muito mais fácil para um tratamento. Então a gente precisa muito trabalhar isso, a nossa mente, os nossos pensamentos. Ele nos trai muitas das vezes, ela nos trai. Só que nós temos controle sobre a nossa mente. E nós temos um assistente top, mega plus, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda a não pensar mais assim sobre alguém. O Espírito Santo, eu não quero pensar assim sobre mim. O Espírito Santo, eu não quero ter aquele pensamento quando eu vejo aquele varão valoroso, porque ele tem a esposa. Espírito Santo, eu não quero ter aquele pensamento quando eu vejo a varoa valorosa, porque ela tem um marido. E nós precisamos, sabe, cuidar desses detalhes, porque é uma libertação muito importante, assim como é da parte física. Eu posso falar, Deus me libertou de uma doença, que quem teve essa doença, com um exame muito melhor do que o meu, ela faleceu. E eu estou aqui para honra e glória de Jesus. Aleluia! Então, a gente precisa, sabe, ficar nessa ligação. E é interessante que o primeiro sermão de Jesus aqui na terra, a primeira vez que ele pregou, nós podemos ver em Mateus 4:17, eu não vou abrir. Ele poderia falar sobre amor, sobre paz. Ele falou sobre arrependimento. E é muito forte isso. Ele poderia, não, no primeiro sermão eu vou falar sobre amor. Vocês têm que se amar. Mas tudo começa no arrependimento. E a gente precisa trabalhar esse arrependimento aqui, em nossos pensamentos. Não é fácil, mas é possível. Como eu falei, é um exercício. Precisamos começar a exercitar, sabe, mudar a rota dos nossos maus pensamentos. Porque a gente precisa pensar, para quem eu vou dar legalidade dos meus pensamentos? Para as coisas de Deus ou para as coisas do inimigo? Porque a gente abre portas de legalidade na nossa vida, assim também como os nossos pensamentos. Eu gosto muito de falar sobre como se a gente tivesse dentro da gente dois cães. Um cão que só quer fazer coisa ruim, e o outro que quer fazer coisas boas. E aí a gente tem a opção de qual cão que a gente quer alimentar. E consequentemente qual cão que a gente quer matar de fome.
Não é fácil, mas é possível. Né? Somos aqui adultos, então um adulto é um pouco mais delicado, né? Porque a gente já tem alguns ranços. A gente tem alguns ranços e a gente trabalhar isso é um processo. Eu não quero que ninguém levante a mão, mas me veio até uma situação que eu passei por um processo para resolver isso dentro de mim. Passar debaixo de uma escada, né? Eu vim de uma família que não era evangélica e a gente passar debaixo de uma escada, eu tive que vencer isso. Eu nem sabia o que fazia, se era mal, se era bem, mas eu cresci ouvindo que aquilo não era uma coisa bacana. E aí cada vez que eu passava, eu devo passar em nome de Jesus, mas ainda pensava. E aí a gente vai exercitando, colocando na mente que é só uma escada. Então são exercícios, são libertações. Eu conheço um pastor. Ô glória! Eu conheço uma pessoa que, no caso, ele é pastor, e eu tive um problema no meu vaso sanitário. E aí ele faz tudo lá de onde eu morava, eu chamei ele, aí eu falei assim, seu Francisco, eu falei, você não conhece ele não. Aí ele falou assim, eu falei, seu Francisco, estou com um problema lá, e o senhor precisa resolver para mim. Aí ele falou, ficou assim. Aí eu falei assim, tem aquele negócio. Aí ele, Aí eu, diabo verde. Cristão tendo medo de falar, o diabo que tem que ter medo. O diabo que não pode falar o seu nome. E eu achei aquilo tão interessante, né? Porque eu falei assim, gente, a gente não pode. Quem é? Né? É o poste ou o cachorro? Quem é que comanda nesse negócio, né? E aí eu me fui refletir isso tem muito tempo, irmão. Mas eu guardo muitas coisas e gosto de ilustrar. Sabe? A gente precisa ter autoridade. Então, botar autoridade nos nossos pensamentos. Vamos parar com esse negócio de cristão ter medo de passar numa encruzilhada e ter uma galinha. Eu me lembro que assim que eu comecei, eu tenho 18 anos na presença do Senhor, e eu me lembro que eu tinha uma coisa assim que eu achava até muito interessante, muito nova. Eu passava assim, se tivesse alguma coisa lá, né? Eu falava assim, se for pro bem, amém. Se não for, tá repreendido em nome de Jesus. Mas isso eu criei, né? Quer dizer, eu sei, não vou falar mais amém, tá repreendido. Mas eu achei que aquilo era a minha maneira de assim, não, eu vou fazer o meu trabalho, né? E você vê aí alguns cristãos que não passam, que atravessam como vê. Nós temos autoridade, mas nós temos que colocar nos nossos pensamentos que nós somos em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo falou que nós temos a mente de Cristo. Ele falou isso pela fé, né? Mas nós temos que tomar posse. Nós temos a mente de Cristo. Vamos tomar posse. Vamos parar com eu não posso, não vai dar, será. A gente vê muito nos comerciais, né? E notícias, a pessoa vai sendo entrevistada, a pessoa fala assim, não, porque pode acontecer comigo também, que vai acontecer nada contigo. Está repreendido no nome de Jesus. E a gente às vezes traz para a nossa mente coisas que não é para a gente. E se a gente traz, a gente toma posse. E de que nós estamos tomando posse? De uma viagem para Nova York? Ou uma viagem para... Onde não lugar ruim, não sei. Que o trem vai, Japeri. Se é para sonhar, irmãos, eu quero Nova York, New York. Vamos colocar na nossa mente, vamos trabalhar, vamos nos libertar de coisas que as pessoas não veem, mas que a gente sabe que está ali. Vamos conversar com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu ainda penso nisso aqui que não é legal. Conversa com ele. Eu ainda penso nisso aqui que não é legal, mas fala os nomes. Vamos para igual quando a pessoa fala assim, olha, me perdoe se eu te fiz alguma coisa. A pessoa fez 1.332 coisas para outra. Aí fala assim, olha, me perdoe se eu te fiz alguma coisa. Não. Olha, me perdoe por aquele dia. Olha, eu não sei se estou me lembrando de tudo não, mas se eu estou me lembrando, eu vou te falar. Vamos ser abertos, vamos ser honestos com o Espírito
Espírito Santo, também a mesma coisa. Espírito Santo, eu tenho esse pecado de estimação, me ajuda, eu quero me livrar dele. Espírito Santo, eu penso meio estreito da minha irmãzinha ali, ó. Me ajuda, me ajuda. Não é fácil não, irmãos, porque não existe, como eu falei anteriormente, os pensamentos intrusivos. São automáticos. É como aquele pensamento que você está atravessando uma passarela, você está lá em cima e fala assim, e se eu me jogar? Você é normal, tá? Ter esse pensamento. São pensamentos intrusivos. O problema é o que você faz com isso, né? Você só continua e vai embora e não realiza. Então são pensamentos normais. A gente é cheio de pensamentos, é muita coisa, né? Nossa mente, e agora tem uma tecnologia, mas ainda é muita coisa para processar. A gente está sempre processando, mas a gente tem que parar, sentar e arrumar como uma gaveta, né? Isso é aqui, isso é aqui, isso é aqui, e que a gente possa, sabe, lembrar sempre, como Paulo falou em Mateus 4:17, nós temos a mente de Cristo, sabe? Vamos parar com esse negócio de a pessoa falar mal do outro e você, aí, não, eu não falei nada, eu não falei, sabe? Os nossos pensamentos trazem comportamentos. Porque se fosse só pensamento, seria um pouco menos mal. Um pouquinho. Porque pensamento tem poder. Mas os nossos comportamentos é o que a gente pensa. Então a gente precisa, porque comportamento eu quero ter? Quando uma irmãzinha fala mal da outra, o que eu faço? Irmãzinha, você já falou com ela? Eu sou assim. A Deus me conhece. Quando a pessoa me falar, eu penso, mas você já falou com ela? Porque eu não vou falar. A gente tem opções, sabe? A gente fica assim, não, assim mesmo, eu não falei nada, não. A pessoa falou, a Maria falou da Joana, mas eu só fiquei ali escutando. Você está sendo conivente, sabe? A gente precisa mudar a nossa mente. Nós temos que nos lembrar que nós temos a mente de Cristo. A gente precisa escolher o que falar, como falar, até mesmo com os filhos, né? Eu gosto muito de falar sobre criança, da maneira que a gente trata nossas crianças. Ela não está escutando nada. Ou então, ela é assim, mas ela é tão mole, menina. Olha, essa menina é mole, não sei o que. Sabe, pensamentos, o que você está reproduzindo na sua fala que vai fazer essa menina, esse menino ter que pensamentos? Quer dizer, você não é liberto e ainda está aprendendo ali no filho. Nós precisamos aprender a vigiar, né? A gente fala muito essa palavra de vigiar, mas a gente fala mais do que ter um comportamento de vigilância. A gente precisa realmente vigiar. Nós temos entre a mente e a boca, a gente tem um espaço, um processador e um filtro. Porque quando a gente quer, a gente não fala tudo que a gente quer. Não, eu sou assim mesmo. Pastora Janaína, eu sou assim mesmo. Mas você é assim mesmo com o seu patrão que te paga? Não. Não, porque no dia 5 não vai estar lá o valor. Então a gente tem controle, a gente precisa usar esse controle com a vizinha, com o irmão, com o filho, com aquele parente que só misericórdia divina. Nós temos controle, nós somos adultos e temos a mente de Cristo. Vamos valorizar isso, para que a gente possa realmente ser libertos. Sabe, não só liberto na forma de se vestir, não só liberto em orar toda noite para dormir, em ler a palavra, mas ali dentro, está contaminado, que a gente possa ter essa libertação total, que é como que Deus quer. Jesus quer que a gente viva o melhor nessa terra. A vontade dele em nossas vidas é boa, perfeita e agradável, como dizem Romanos. E o que a gente está fazendo? Com essa vontade de Deus na nossa vida, ele tem a vontade de tudo ser bom, perfeito e agradável. Mas nós temos a escolha. E o que nós escolhemos? Eu acredito, pastor, que pela misericórdia, eu poderia vir aqui, porque eu estava ali sentada e me veio muita vontade de contar alguns dos meus testemunhos. Mas os meus testemunhos, irmãos, não vai ser para me glorificar
vocês que eu sou melhor do que vocês, porque eu não sou, como eu falei, eu não conheço ninguém mais Barcelona do que eu, porque só eu me conheço. Não é para isso. Mas é para edificar a fé de vocês, dos meus irmãos, e principalmente para glorificar esse Deus maravilhoso que nos ama tanto, independente de qualquer coisa, porque verdade, Senhor. Eu não era merecedora de nada que viesse do Senhor, e Ele fez, faz, e pela minha fé Ele continuará fazendo coisas que eu, às vezes, irmãos, eu paro assim, eu fico muito contrita, sabe assim? Irmãos, eu vim de um lugar muito arenoso. Vocês hoje me veem assim, eu sei, é Deus que me quis assim, eu até gosto de me vestir bem, né? Olha, irmãos, era muito rapidamente, eu tenho 1 minuto, mas eu vou contar uma coisinha. No tempo de colégio, a gente morava assim num barraquinho muito, o negócio era estreito. Era estreito. Tinha um puxadinho. Eu passava óleo com água nas pernas e o bob era cano de mamona. Passava minha roupinha e ia para o meu colégio. E aí tinha as festividades das professoras e sempre eu ficava com enlatado, pêssego. Vocês talvez são mais novos, vocês são mais novos do que eu, mas era muito caro porque era uma coisa importada. E por 2 anos eu levei uma chinelada da minha mãe porque ela achou que eu que escolhi o pêssego. Ela não podia comprar coisa. Não, os meus colegas de colégio que achavam que eu era top. Eles achavam que eu era, não sei, rica, mas que eu era normal. Eu vou falar, financeiramente eu era normal, só que eu não era. Mas como eu ia com a minha perninha brilhando, com água, o cabelo arrumadinho, que eu não tinha creme, que eu passava, eu roubava da minha mãe um ovo. Não é? Eu roubava o ovo da minha mãe e passava, era a minha hidratação de ovo. Misericórdia, que dó que eu tenho do meu ex-namorado, que ele esteja bem, vivendo melhor dessa terra. Porque ele tinha que aturar a gema de ovo, que eu nem sabia que podia tirar a pele. Aquilo era amor, Ele merece estar vivendo melhor, mas ele está. Inclusive, ele é até pastor também. Mas, irmãos, eu vim desse lugar e eu preciso, sabe? Eu estava ali e me veio, eu preciso dividir com meus irmãos. Vocês são meus irmãos, né? Somos todos uma só família. Eu preciso para edificar. Eu fui muitas vezes para a igreja só ouvindo da passagem e pensando amanhã o que meus filhos vão comer. E eu ia para a igreja, estava lá, esperava o final do culto para falar com a pastora, e aí ela me dava a passagem e dividiu dela, que não era muito, para eu comprar o pão no dia seguinte para os meus filhos. Reformava a roupa. Eu vim desse lugar. Por isso que eu sou alegre, eu sou muito alegre. Tem pessoas que pensam assim, mas você é crente? Eu sou. Mas você é tão alegre? Mas mais um motivo. Eu tenho que ser muito alegre, porque eu sei o que Deus fez na minha vida. E independente, irmão, dessa parte financeira, que é muito boa, não sejamos hipócritas, porque é bom, né? Você poder ir lá comprar uma coisa e você ir lá e comprar. Mulher que sabe o que é isso, é bom. Mas não é principalmente por isso. É porque Ele te tirou das garras do inimigo. Eu com 12 anos recebia todos os santos que você podia imaginar. Que não era de berço. Que não era santo. Não é? É. Ó, eu estou aqui, não é verdade? É verdade. É verdade. Eu tenho aqui, né? Então, irmãos, como que eu não vou ser feliz se hoje eu estou aqui? Eu cresci vendo uma mãe que recebia um espírito e se arrastava e falava que ia me levar, não é? E já era normal para mim. Era normal. Porque como eu cresci vendo isso, porque a gente cresce vendo, é normal pra gente. Do nada, ela recebia o espírito, ficava rastejando e falava, eu vou levar ela. Aí minhas irmãs não conheciam o Senhor e ficavam, não vai levar não. Faz uma entrevista com o inimigo, mas tudo bem. Vai levar por quê? E eu vi aquilo, eu achava assim. Normal. Eu achava muito normal, porque eu cresci nesse ambiente. Então, como que eu não vou ser feliz? Como que eu não vou ser alegre? Pela misericórdia, Deus quis que eu fosse pastora. Nunca imaginei na minha vida. Nunca imaginei, nunca almejei. E um ano depois, antes de eu ser pastora,
na minha mente. E eu ia comprar uma coisa, eu falei assim, mas isso aí vai ficar bom para mim? Eu nunca dei decente, não. Mas aí eu estava muito assim, mais vigilante, sabe? Mas isso vai ficar bom para mim? E isso vai ficar bom? Mas se eu for nesse lugar, será que vai ser bom para mim? E já era o Espírito Santo me preparando, por isso que eu tive certeza que era um chamado do Senhor. Então, pastor Vitor, o pastor Igor, pastor Vitor é o filho da pastora, que não é pastora. Mas tem mais coisas, olha, tem muitas coisas, tem coisas tristes, mas Deus é maravilhoso. E eu estava ali e Deus me imputou, sabe, de dividir. Eu gosto muito de falar de onde eu vim, sabe? Eu gosto muito, porque isso faz a pessoa que eu sou, sabe? Quem estava dentro via quem estava fora, né? E quando festa junina, ficava sempre alguém em casa, porque se o balão caísse, queimava o barraco. Era meu. E isso é lindo. Meus filhos falavam assim, mãe, suas histórias são tristes, porque são a minha história, não tem jeito, essas são minhas histórias, irmãos. Então, como não ser feliz, como não ser alegre com esse Deus que me fez hoje estar aqui? Eu estou com o coração muito alegre, muito alegre. Pastora Adriana, pastor Igor, é o meu primeiro convite para pregar. É o primeiro. Mas eu não fiquei tensa não, falei assim, quem vai é o Senhor. Às vezes eu tenho um jeito assim mais sei lá, deu um jeito. E eu estou muito feliz de estar aqui e que a gente possa, irmãos, pensar, vigiar, sabe, sobre a nossa mente. Se vocês não conseguem fazer sozinhos, tem o Espírito Santo, tem a palavra, vocês têm pastores top, eles são top. Pastor, me ajuda. Eu estou aí pensando em umas coisas que não são legais. Me ajuda. Vamos fazer, não sei como funciona essa campanha. Mas corram. Porque um mau pensamento destrói o corpo. Amém? E eu vou ficar por aqui. Quero fazer uma oração. Eu queria até louvar, mas não entendi o porquê. Mas não vou louvar, não. Eu vou poupar vocês do louvor. Mas eu quero fazer uma oração. É dom mais. Glória a Deus.